No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos que acompanham sempre o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Estamos chegando com a nossa edição de hoje do nosso programa. Para você que nos acompanha pelo Facebook, é importante, claro, você marcar dos seus amigos, compartilhar o nosso conteúdo, divulgar a nossa programação. Está com a gente aí no YouTube, importante seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que começarmos o programa e acompanha aqui com a gente o nosso Saúde e Bem-Estar. Mas vou te convidar a se inscrever no nosso canal Rádio Grande FM. Se inscrevendo no nosso canal Rádio Grande FM, você tem acesso a conteúdos exclusivos que ao longo desses 5 anos aqui do nosso programa, muitos profissionais que por aqui passaram com diversos temas e você pode compartilhar esse conteúdo também. Então vai lá, se inscreve, Rádio Grande FM. E hoje nós vamos falar de algo bastante interessante, né? A gente vai falar então um pouquinho da nossa base emocional dentro de um relacionamento saudável. Isso pode até passar e obviamente a gente vai focar um pouco mais em relacionamento de casais, mas claro, nos relacionamentos da nossa vida que somos afetados emocionalmente por conta disso tudo. E quem vai nos ajudar aqui nesse bate-papo para a gente entender um pouquinho mais sobre isso é a Paula Fernanda de Almeida. Ela que é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e vai que ao longo do nosso programa de hoje nos ajudar com este tema que é bastante interessante, né? Quando a gente fala de relacionamentos, quando a gente fala de viver junto com outras pessoas e somos tão diferentes, né, Paula, um do outro, e você aceitar essa diferença do outro e ter essa maturidade, isso é conquistado com o tempo, né? Vamos dizer assim, até pelo próprio conhecimento que você vai tendo do outro. Boa noite. Boa noite. Bom, Paulo, o que a gente pode começar dizendo, eu diria que é o seguinte, é uma decisão, né? Construir um relacionamento, como você muito bem colocou, além dos casamentos, como qualquer outra relação, a gente se decide a conhecer uma pessoa, né? Se a gente vai meramente, eu diria, pelo campo sentimental dos afetos, você fica em algo muito raso, né? Então, para permanecer do lado de alguém, eu preciso me decidir e eu preciso ter a paciência de construir isso, feito qualquer construção na face da Terra. Quando você coloca também já um pouquinho ali sobre a questão da saúde mental, né? O tanto que isso afeta. É um tema muito polêmico, eu diria, e muito atual ao mesmo tempo. Porque como ter boas relações se eu não cuido antes da minha saúde mental? Sim. Perfeito. Agora, vamos entrar especificamente nos relacionamentos de casal, o casamento. Sim. Porque esse é um problema complicado, porque quando você faz essa união, que você está morando debaixo do mesmo teto e você está todos os dias junto com essa pessoa, é diferente de relacionamentos que tem externo, que às vezes algo que desagrada, você sai, cada um vai para sua casa e tudo bem. Perfeito. Antes até de entrar lá no casamento em si, a gente tem aquela chamada fase do conhecimento, aquela fase do namoro. Isso. A gente maqueia muito quem realmente a gente é, e por isso faz com que o outro às vezes não tenha esse verdadeiro conhecimento da nossa personalidade, da nossa forma de pensar. Isso é inerente de cada um de nós, ou seja, não é trapaça, nós somos assim por essência, né? Na verdade, eu diria assim, ó, no começo de tudo, será que a gente se conhece de fato? Sim. Né? Porque, de fato, a gente acaba maquiando. Quando passa por aquela fase da conquista, principalmente, o que você quer mostrar pro outro? Lado bom. A melhor parte, né? Só que eu perguntaria isso, será que a pessoa se conhece? Será que a gente se conhece para poder até saber o que de fato a gente quer esconder ou o que de fato a gente tem vontade de colocar na mesa? Sim. Porque, eu digo sempre assim para as pessoas dentro do consultório e fora também, essa intimidade que um casal precisa, ela só é construída através da verdade. Só que para a verdade vir, eu preciso colocar minha vulnerabilidade na mesa. E quem é que diz que as pessoas têm coragem de fazer isso? Esse é o ponto, né? Você pegar o ponto fraco é complicado. E aí entra também a questão da própria autoestima, né? Dentro de um relacionamento que vai se desgastando. Quantas pessoas, às vezes, elas se colocam num nível inferior ao seu companheiro, à sua companheira, por conta dessa questão da autoestima. Você falou agora há pouco do autoconhecimento. Será que a gente verdadeiramente se conhece sobre isso, né? Esse equilíbrio emocional aí acaba impactando, sem dúvida nenhuma, a relação de um casal, né? Com certeza, porque assim, o fato das pessoas pararem, né, tirarem um tempo para se conhecer, é algo que nem todo mundo topa hoje em dia, né? Sim. Muitas pessoas têm um tabu ainda com isso, do tipo assim, mas pra que eu vou fazer isso? Eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei os meus defeitos e as minhas qualidades. Porém, eu falo que isso é igual a cebola, que tem várias pétalas, correto? Então eu tiro ali, a primeira é algo muito raso. Sim. Perdão. Quando eu vou aprofundando, eu vou entendendo que ali naquele eixo central, ali sim existe uma verdade. Que nem todo mundo, e às vezes até você mesmo, dentro de um processo de análise, não consegue chegar. Porque se conhecer exige muita coragem e as pessoas têm muito medo.
Sim. Entende? Então, quando você fala da palavra maquiar, quando a gente está conhecendo, isso é muito comum. As pessoas costumam fazer isso. E eu diria assim, ó, para ser mais ousada, eu acho que a gente foi até ensinado numa dinâmica de relacionamento do tipo, olha, vai devagar, não mostra tudo, porque existe a fase da conquista e se o outro vai embora. Porque ninguém quer ser rejeitado no final das contas. Sim, é. E aí é até interessante quando você fala da questão, a gente começou falando da questão da autoestima, e você falou assim, será que eu mesmo me conheço ou não? Isso. Enfim, mas você está dentro de um relacionamento, mas é possível você amar o outro? Porque tem até um ditado assim, a primeira que tem que ser amada é você amar a si próprio, para depois você amar o outro. Mas é possível amar o outro sem você não estar bem com a sua própria autoestima? Discordo, né? Porque assim, o que acontece? E eu até retiraria a palavra se amar primeiramente. Isso é muito comum em livros de autoajuda, né? Isso é muito dito, e eu diria até nesses videozinhos que rolam na rede social. Olha, primeiro olha pra si, primeiro você se ama, primeiro você se valoriza. E eu ainda acredito nesses 13 anos de consultório que isso vem de uma forma errônea. Por quê? As pessoas se colocam de uma forma egoísta dentro de um eixo onde elas precisam muito olhar para elas. Então é como se elas olhassem para o próprio umbigo. Sim. E nesse movimento elas esquecem dos outros. Então assim, é do meu jeito e se não for assim para mim não cabe. Nisso você perde a oportunidade de conhecer o outro de fato. Por quê? Você centraliza tanto em você, você é tão autorreferente que o teu nível de egoísmo grita. Então assim, como que eu conheço você, né, hipoteticamente falando, se eu tô olhando só para mim? Isso é impossível. Então, assim, eu falo para os meus pacientes, não me venha com livro de autoajuda aqui, porque isso aqui não vai funcionar pra gente. Existe uma fase da vida, eu diria assim, uma fase inicial do desenvolvimento humano e do autoconhecimento que a gente precisa ter essa referência do tipo, eu preciso me cuidar, eu preciso me valorizar, autoestima, né? Sim. Autoestima. Então eu vou estimar-me, eu vou me cuidar nesse quesito. Mas não quer dizer que você tem que se amar 100% para depois você amar alguém. Porque o olhar para o outro de fato, esse amor pelo outro, ele começa também por uma decisão de conhecer essa pessoa. Né? Não é só uma camada de afeto. Essa afetação toda é algo muito raso que não sustenta a relação. Perfeito. E quando você passa e tem essa consciência e passa a olhar mais para o outro e conhecer melhor o outro, você se depara com, vai ter as chamadas decepções por conta de tudo que a gente viu. Isso. Você vai conseguir ver melhor o erro dos outros. E aí eu queria que você falasse sobre tudo dessa questão de a gente às vezes tem para querer ser do nosso jeito, querer consertar o outro, né? Ou seja, eu preciso consertar o fulano daquele erro dele. Perfeito. Ao invés de entender e administrar a situação, mesmo que ele tenha aqueles erros. Isso. É difícil esse time também, né? Exato, porque aí vem a questão da idealização que a gente faz. Então, cada um, homens e mulheres, na sua realidade ali de consciência, idealiza o que seria ideal, vamos ser redundante aqui, né? E aí o que acontece? Nesse movimento, eu tenho um projeto interno, eu tenho um desenho do que seria bom. Então, se o outro não vier e não for desse formato, não me serve. Por isso que eu falo, se manter na autorreferência, você perde a oportunidade de olhar para o outro, porque o outro não te deve nada. O outro é exatamente como é e você precisa amá-lo naquele formato. Até porque se você quer o tempo todo consertar, eu devolvo a pergunta, você ama mesmo? Ou você quer algo que está idealizado dentro de si, e aí você quer o quê? Materializar. E não é aquela pessoa. Exato. E aí você vai... Aí, a partir disso começam os conflitos. Exato. E é até interessante, porque eu já vi, em certa oportunidade, alguém falando sobre isso, que eu achei bastante interessante. As pessoas pensam que um casamento termina pelaquela grande briga que se teve, que na verdade às vezes o casamento terminou há muito tempo atrás pelas pequenas brigas ou desentendimentos que não foram bem resolvidos e que não foram discutidos e trabalhados. É por aí, aquelas irritações, aquelas briguinhas que parecem bobagem. Concordo contigo. Num primeiro momento, que leva a essa discussão maior? Sim, eu sempre trago a frase assim, o divórcio começa no namoro. Quando a gente ignora esses movimentos, igual você disse agora, e a gente vai passando por cima como se assim, depois que casar melhora. Eu falo para os meus pacientes, depois que casar piora. Sim. Entende? Tudo aquilo que a gente carrega que não está resolvido, é de fato no casamento que aquela vulnerabilidade, como eu citei inicialmente, vem para a mesa. Então, assim, tudo aquilo que foi ignorado, não foi solucionado, não teve diálogo, disposição para olhar para aquilo de uma outra forma, vai se acumulando, como a gente está construindo a ideia aqui, e no final vira um divórcio. Então, assim, não é, há 6 meses a gente começou a brigar e aí terminou o casamento. Pera, mas o que aconteceu na história de vida de vocês? Não é há 6 meses. Exatamente. Quando você vai olhar para trás, você enxerga essas questões como um todo. Isso. Mas a gente também traz com a gente, né, mesmo antes dessa união, aí questões emocionais, afetivas, que vêm de questões familiares, às vezes de decepções que tivemos anteriormente, e traz para dentro de si. Como é que faz para a gente trabalhar de forma interna, para a gente poder entrar verdadeiramente num relacionamento sem que isso
venha a afetar. Às vezes a pessoa não consegue, precisa de uma ajuda profissional para resolver esse tipo de problema, né? Vou puxar a sardinha agora pro meu trabalho, né? Eu diria. O que que acontece? A narrativa que todos nós carregamos, ela precisa de um certo nível de consciência e atenção. Então, quando isso é ignorado, obviamente vai trazer um resultado diante de uma relação. Por quê? Eu digo assim, semelhante atrai semelhante. Então, nas relações, as suas demandas com as demandas da sua esposa acaba se espelhando em algum momento. Sim. E assim são com todas as pessoas, né? A minha avó dizia assim, gambá cheira gambá. E eu falo essa frase no consultório. Porque sintomas não resolvidos que são conscientes e inconscientes se encontram. Então, aquilo em algum momento vai causar algo. Sim. Se as pessoas não têm essa disposição para poder olhar para aquilo, não vai pra frente. E é o que eu sempre digo também, todo mundo tem uma história, todo mundo já teve um passado, todo mundo viveu coisas ou não viveu, e assim, se eu ignoro isso, vai dar problema, né? Agora, se eu paro pra entender essa outra pessoa, as coisas podem funcionar, mas sem disponibilidade, Sim. não existe. Agora, a gente precisa exercitar muito, e aí onde eu falo da própria questão de ajuda, no sentido, a gente precisa aprender a perdoar, né? Perdoar, como é difícil você fazer esse exercício do perdão, porque às vezes se depara com muitas decepções na vida, nos relacionamentos, em que a gente vai criando uma casca, né, em relação a isso tudo. Isso precisa ser muito bem trabalhado, porque se não houver esse perdão, porque a gente falava assim, problemas mal resolvidos. Para mim, um problema mal resolvido é um problema que às vezes até foi conversado, mas o perdão verdadeiro não aconteceu. Correto. E é isso que precisa ser trabalhado, né? Sim. Porque se eu resolvi o assunto está encerrado, ele está encerrado, ele não pode voltar numa discussão no futuro à tona aquele mesmo assunto, né? Então, aí a gente tem uma palavra-chave que eu diria maturidade, né? Muitas pessoas se dizem muito maduras, né? De novo, na geração que estamos com o uso de rede social e o acesso a conteúdos, é muito fácil das pessoas olharem um rótulo, se identificarem e dizer, eu tenho isso. Porém, a maturidade, ela é provada mesmo, eu diria, no fogo, igual numa Sim. situação como você cita. Então, assim, o perdão, ele parte de uma decisão muito racional, obviamente, que eu tomo, e não de um afeto, um sentimento que eu acordei hoje, perdoei alguém. Não é sobre isso, né? Se ele não começar diante do seu intelecto, o teu imaginário não cria uma emoção que confirma isso. Sim. Então, assim, é uma decisão diária, né? Quando acontece, por exemplo, um caso de traição, dentro de uma terapia de casal, e eu vou acompanhar isso, é algo que eu trabalho com os dois, né? Se você não tiver a decisão diária de dizer, só por hoje eu te perdoo. No outro dia, a mesma coisa. Só por hoje, porque senão você não consegue. Existem sentimentos aí dentro, né? E sentimento, a gente não toma remédio que resolve eles do dia pra noite. Senão seria muito simples de resolver tudo, né? E aí é até interessante isso que você fala, porque a gente às vezes se depara com exemplos de casais e até fazendo comparativos. Tem casais que você convive ali com eles e fala assim, esse casal briga todo dia, mas já faz 20 anos que estão casados. Outros que estão há um ano e meio, teve a primeira briga e separaram, né? Ou seja, parece que criaram virou padrão aquele tipo de discussão. Mas isso também não é saudável, nenhum tipo de relacionamento, né? Os excessos, né? Eu diria que tudo aquilo que excede, obviamente, não nos convém. Só que a vantagem, eu diria, de um caso como esse, quando as pessoas colocam pra fora, né? O próprio movimento da terapia é quando as pessoas vão falar sobre aquilo que é delas. Esse movimento já ajuda a dar uma aliviada. Né? Sim. Não que seja correto, igual você colocou. Não, e a própria questão também, a gente está falando, perdão, da questão da mágoa, de repente aquilo exatamente é só verbalizado, mas não é sentido, né? Então não traz pro coração, então aquilo joga fora e amanhã é outra vida, amanhã a gente tem outra briga para resolver e vai para frente, né? Técnicas simples de comunicação não violenta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso dentro de relacionamentos. De novo, começando pelo princípio da maturidade, né? E pela caridade de poder olhar para outra pessoa e aceitá-la como é. Isso é muito forte, porque quando eu não aceito, eu já vou me comunicando de uma forma onde eu exijo do outro que ele seja aquilo que eu estou desenhando para mim. Então aqui a gente já começa com um problema. A paciência, que é o que as pessoas tanto falam e pouco fazem. Por quê? De novo, a paciência, você não acorda com um sentimento de paciência e diz assim, nossa gente, eu tomei uma porção ontem de paciência hoje. Não existe isso, né? O X da questão é o quanto eu me dedico para o outro. Então, assim, quando a gente fala sobre técnicas, eu sempre tenho cuidado de dizer o seguinte, cuidado para não se engessar, né? Sim. Porque relações são muito dinâmicas, então não tem como a gente ficar engessado. Porém, eu tô num dia que eu trabalhei bastante, cheguei em casa, o meu marido também trabalhou um monte, criança para cuidar, todo mundo muito exausto. Como duas pessoas vão conseguir ter um diálogo como esse, por exemplo? A
coisa não acontece porque tá todo mundo exausto. Não tem conexão pra isso. Então, assim, eu preciso saber o dia que eu vou ter que sentar com meu esposo, com a minha esposa, que eu tô disponível pra esse tipo de diálogo. Sim. Né? O dia que ela tá lá com aquela TPM insuportável, que eu já reconheço aquilo. Então, assim, cara, ela não vai me ouvir muito bem. Então, assim, deixa eu escolher o momento certo pra uma conversa. Exato. O tempo que o outro precisa, o quanto que eu vou escutar, eu vou ter que ficar quieto enquanto o outro tá falando. Coisa básica, arroz com feijão, que muita gente não faz. Exato. Mas, Paula, a gente falou até agora de problemas, de como eles surgem, talvez aquilo que é comum no dia a dia de muitos casais. Você trouxe essas técnicas. Vamos pensar um pouquinho de como a gente pode trabalhar essas relações, os casamentos, conviver junto com outra pessoa para evitar exatamente que se chegue aos problemas. A gente falou da questão de diálogo e acho que esse é o ponto pacífico e até quem briga sabe que a maneira correta é o diálogo, mas nem sempre é comum isso. Sim. Porque existem outras coisas que levam a isso. A rotina pode ser uma dessas dentro de qualquer tipo de relacionamento. Da importância do casal, do marido, da esposa, de quem vive junto, de pensar exatamente de que a rotina precisa ser pensada com carinho, de olhar para o outro, o que o outro gosta de fazer. Às vezes eu abrir mão do que eu gosto em prol do outro. Isso precisa ser muito trabalhado dentro de um relacionamento, né? Sabe que você falando, Paulo, até vou te colocar aqui um caso clínico. Um homem me procurou um certo tempo, porque ele queria fazer terapia, e ele disse assim, Paula, estamos na beira do divórcio. A terapia é a minha última saída, se isso aqui não resolver pra mim. E aí o que acontece? Eu começo a investigar a rotina do meu paciente, pra saber o que ele faz. Desde a hora que acorda, Sim. como dorme, qualidade do sono, vitamina, tudo. Uma investigação. No meio dessa investigação, eu comecei a perceber que ele não almoçava comida, tipo marmita, arroz com feijão. Ele comia salgado. E eu comecei a tentar entender há quanto tempo aquele homem estava comendo salgado ou lanche na hora do almoço. Meses. Chegava em casa, iFood. Casado, há mais de 12 anos, enfim. E aí assim, tá, e quem que faz a janta, né? Como é que é essa questão da alimentação de vocês? E ele me disse assim um dia na sessão, mas, ô Paula, por que a gente tá falando tanto de alimento aqui, de rotina alimentar? E eu dizia pra ele, calma que você vai entender. No final da história, o que acontece? Esse cara tinha fome. Por quê? Você imagina, você chegar há mais de um ano, tá comendo lanche natural na hora do almoço, tudo errado, certo? Sim. Teu corpo físico não aguenta. Neurologicamente você já tá exausto. A rotina dele era muito exaustiva. A esposa não gostava de cozinhar. Então tinha briga todas as noites por conta da janta. Pediam iFood. Isso acabou resultando num conflito financeiro. Então, olha a dinâmica da coisa. Eles queriam se divorciar. No final das contas, eu falei pra ele, você tá entendendo que você quer se divorciar porque você tá com fome? O problema de vocês é comida. Ajustaram a questão alimentar, perguntam onde estão hoje? Com um filho. Casados. Exatamente. E aí, tão interessante, aí volta naquilo que a gente falou, às vezes não conhecer o outro, né? De repente lá no namoro, não gosto de cozinhar e tal, mas isso não foi projetado, às vezes isso não foi falado. Não, mas quando casar vai aprender, que é aquilo que você colocou lá, depois que casa melhor, não, ao contrário, piorou. E aí esse é um exemplo claro disso com relação a isso, né? E outras situações bastante importantes também que tem que se ver, principalmente casais que têm filhos, né? Sim. A tendência é que a atenção dos dois se direcione para esses filhos e esqueçam deles, do cuidado de um com o outro, de fazer aquele passeio que costumavam fazer. Porque às vezes, quando você conversa, o que você faz? Se você faz uma análise dessa, por exemplo, comigo, o que você faz? Eu te dou a minha rotina, que aquilo parece que para mim tá bom, porque eu confortável, eu tô dentro dela, mas e o outro? Será que para ele tá bom? Talvez possa até estar, mas a gente precisa exercitar outras formas de conviver também junto, né? Assim, para os casais que já têm filhos, eu sempre coloco assim, olha, de forma muito cuidadosa e respeitosa, vocês dois precisam se lembrar que vocês colocaram filhos pro mundo. Uma hora essa galerinha cresce e vai embora, o ninho fica vazio e vocês dois vão ficar como nessa relação? Né? Porque o casal deixa às vezes de se olhar, os filhos vão embora e como é que fica essa rotina? Por isso que conversar sobre, olha, a gente precisa tirar um tempo pra gente, sei lá, vai ficar com a vizinha, com a avó, com o periquito, com o papagaio, vocês vão dar um jeito nessa criançada, mas o casal precisa ter um momento de conversa, o casal precisa tirar um momento pra namorar. Às vezes eu falo assim, eu falo isso e o paciente fala, ué, mas eu vou ter que agendar sexo com meu marido? Gente, ou vocês vão viver como casal ou vocês vão viver como amigos, entende? E se não conversar pra ajustar esse tempo, a coisa passa. Certo. E aí não era interessante fazer um resgate exatamente lá naquele tempo do namoro, porque lá no namoro a gente faz isso, né? Ou seja, tudo planejadinho, tal dia nós vamos sair para jantar fora, tal dia a gente vai em determinado passeio, tal dia a gente vai realmente namorar. Sim. A gente faz isso no namoro, e aí
parece que fala assim, agora eu tô tranquilo, se sente numa zona confortável dentro do casamento e aí vai virando rotina esse dia a dia, né? Vão se acomodando, né? E assim, eu não julgo, né, essa questão dos pais, porque assim, de fato, as crianças exigem pra caramba, né? E quando você se decide colocar uma criança no mundo, aquela criança não pediu pra nascer. Então, óbvio que você vai ter que se dedicar àquilo. Só que assim, ou você tira tempo pra relação, ou a relação acaba. Né? E a gente tem muitas pessoas que quando os filhos vão embora, o casamento, as pessoas se olham assim, quem é você? Ninguém se reconhece mais. Sim, e aí eu queria que você falasse aí já sobretudo na tua área de atuação, né? Dessa importância quando a gente reconhece, e acho que o primeiro ponto é esse, o casal reconhecer que ele precisa dessa ajuda, né? Sim. E de buscar essa ajuda, porque às vezes o nosso orgulho faz com que a gente às vezes possa até perder um relacionamento duradouro por conta exatamente desse orgulho. E ali parte do princípio que vai buscar essa terapia. Eu queria que você falasse da importância disso ser feito, de como isso é trabalhado junto, é separado, de que forma pode encaminhar esse casal para novamente encontrar o ideal para o seu casamento. Entendi. Existem várias dinâmicas, né? A minha dinâmica de trabalho é a seguinte, eu trago a primeira sessão o casal, e aí eu faço uma escuta, obviamente muito ativa ali, atenciosa das demandas dos dois. Eu falo que é fogo no parquinho, terapia de casal, porque os dois vêm querendo acusar muito um ao outro. Depois de uma primeira sessão, as sessões são separadas. Então eu atendo de forma individual, porque o que causou aquele grande conflito também está de forma individual. A gente caminha por um tempo de forma separadas as sessões, depois, quando eu entendo de forma avaliativa ali que eu posso juntar aquele casal novamente em sessão, a gente faz sessões com o casal novamente. Por quê? Um acusa o outro. Sim. Né? Então, assim, ele que tá errado, não é ela que não assume. E aí a coisa não flui. Então, nessa dinâmica de trabalho, na terapia, as coisas funcionam mais ou menos por aí. Sim, e aí a importância, né, de ambos estarem abertos a fazer as mudanças, porque você trouxe muito bem, um acusa o outro, e aí entra aquilo que você falou lá no começo, ninguém gosta de ser atacado, de ser apontado suas falhas, os seus defeitos, e aí você vai precisar olhar para dentro de si. E aí se você fazer esse processo interior de reconhecer e tentar buscar o caminho de como modificar isso. É quase que voltar a namorar novamente, né? Exatamente. E aí, a humildade é o passo inicial. Eu falei a ferramenta que tem que estar aqui junto. Porque sem humildade, como é que você vai reconhecer seus erros? Se eu só quero acusar, eu não consigo resolver, né? Então, ser humilde, falar a verdade, são as confissões iniciais do processo de terapia. Porque eu preciso olhar para dentro de que forma, se não for desta. Exatamente. Ô, Paula, quando a gente conversava aqui, antes de a gente começar o programa, você falava assim, quem chega lá para me está com a ideia de separar, não é comigo que ele vai conversar, né? A minha ideia é o contrário. Isso. Mas assim, existem situações e situações, dentro inclusive do que você acompanha, da tua própria experiência, existem situações em que você entendendo, vendo ambos os lados, você diz, olha, infelizmente para esse casal aqui, a melhor opção não é seguir, porque a partir daqui tem um ponto que tem de ser colocado uma barreira. Existem situações dessa forma também? Existem muitas, né? É claro que, como eu falei pra você, essa é a minha proposta inicial, porque assim, precisamos tentar de tudo. Tentou de tudo e a gente viu que aquilo ali não é saudável pros dois, então a gente entende que precisa, obviamente, ser tomada uma outra decisão. Já aconteceram vários casos, né, dos casais que eu já atendi, que o divórcio foi a opção mais saudável, eu diria, diante de situações assim extremas, que são dois indivíduos diante de sofrimento. E assim, não dá pra passar o resto da vida sofrendo, né? Não dá. Todo mundo nasceu pra ser feliz, né? E é até interessante que quando você fala de relacionamento, e aí também eu vi essa frase, eu acho muito legal, né? Que assim, quando você casa, você não casa pra ser feliz, você casa pra fazer o outro feliz. E consequentemente, quando você faz o outro feliz, ele também tem esse propósito, vocês dois acabam sendo felizes juntos, né? E eu queria que você falasse também, dentro de casais, como é importante o ciclo de amigos, o ciclo familiar, de como a gente precisa também entender que isso vai influenciar naquilo que a gente vive dentro de casa, que muitas vezes você convive em determinados ambientes que não é saudável para esse relacionamento a dois, né? Sim, essa maturidade no olhar, né, de com quais são as conexões que eu vou fazer na forma social, ou seja, os parentes, os familiares, os amigos, onde eu vou conviver, quais são as ambiências que eu vou estar, que não geram problema para a escolha que eu fiz, porque se você escolheu casar, então, né, você não é um solteiro na vida por aí. E de fato, então assim, eu defendo isso que o casal tem que ter os seus momentos, assim, você pode ter sei lá, o seu jogo de futebol, uma vez na semana, você vai lá jogar seu futebol, a sua esposa vai tomar um café com as amigas, né? Ou vai jogar um beach tênis, sei lá o que ela gosta de fazer, enfim. Mas existe essa necessidade para que ambos
respirem um pouquinho, eu diria, de uma forma respeitosa, né? E existe também o cuidado que ambos devem ter com as conexões, como eu disse, com as pessoas. Por quê? Suponhamos, hipoteticamente, que a sua esposa tem um problema com a sua irmã, né? Um problema de família. E é algo que pesa muito pra ela, elas não conseguem se dar bem, e você olha pra tudo aquilo e diz assim, olha, esse problema é de vocês duas. Não. Ela é tua irmã, ela é tua esposa. Algo você vai fazer pra mediar aquilo, pra achar um equilíbrio. Ninguém tá dizendo que tem que ser perfeito, Sim. mas eu preciso entender que tipo de ambiente que eu vou frequentar e quais escolhas eu fiz a partir do momento que eu casei com essa pessoa. Porque assim, isso é complicado e delicado. Quando eu falo assim, ó, você não casou com a família, mas a gente carrega a família um do outro, né? Então assim, administrar isso precisa de gestão emocional. Gestão emocional, perfeito. E aí, até porque você quer isso para si, a reciprocidade. Então, ou seja, como é que você vai querer cobrar do outro aquilo que você também não entrega? E dentro de relacionamento é muito disso. Às vezes a gente quer tanto pra gente que esquece da necessidade do outro, né? Infelizmente. Paula, o assunto é bom, né? Quando o assunto é bom, passa rápido demais. Até eu tinha umas perguntas para fazer para você, mas não deu tempo. Vou ter que marcar uma sessão lá contigo lá, mas tá tudo bem, mas tô brincando, mas sem dúvida, de muito valia aqui os temas aqui abordados. Realmente ficaram muitas coisas que a gente gostaria de saber, mas terão outras oportunidades, seja convidado a estar aqui com a gente. Mas quero te agradecer a disponibilidade e a facilidade com que você fala sobre isso é bastante interessante. Quem quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, quem quer de repente achar que, olha, achei interessante, acho que quero saber um pouco mais como é que eu posso fazer, como te encontra? Olha, eu acho que a forma mais rápida é o Instagram, né? É PSI Paula Fernanda, é o endereço lá do Insta, enfim, o nome que tá lá. E tem até um link na bio que eu coloquei hoje sobre o WhatsApp também, se quiser tirar alguma dúvida, ou no direct, é a forma mais fácil. Tá certo, obrigado por estar aqui com a gente, volte sempre. Obrigada. Muito bem, estamos chegando aqui ao final do nosso Saúde e Bem-Estar, falando hoje então, portanto, de relacionamentos, de como isso afeta a nossa saúde mental, de como isso afeta a nossa relação, seja em casal, seja nos nossos relacionamentos de amigos com a nossa sociedade. Obrigado a você que esteve com a gente pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo. Estava aí com a gente no YouTube? Portanto, seu like, ativa o sininho de notificações e se inscreve no nosso canal. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma edição do nosso Saúde e Bem-Estar aqui na Grande FM. Um abraço, até lá!